Em coletiva com a imprensa, o secretário de Saúde, Fernando Máximo, atualizou a situação do estado de Rondônia em relação ao coronavírus. A principal preocupação é a quantidade de pessoas internadas no Semetron. O hospital tem atualmente 65 internados e no hospital de Cacoal, uma pessoa. O secretário disse que são 44 confirmados com coronavírus. Os outros 21 pacientes internados ainda são considerados suspeitos. Vale ressaltar que os casos suspeitos são os que mais enchem o hospital, porque nossas enfermarias, por exemplo, no Semetron, elas têm 4 leitos. Quando eu tenho 4 pacientes com Covid, eu posso colocar os 4 na mesma enfermaria. Entretanto, se eu tiver 4 pacientes suspeitos, eu tenho que deixar um em cada enfermaria. Porque o paciente suspeito, eu não sei se ele é Covid, se ele é H1N1, se ele é H3N2, se ele é influenza B. Então, não sabendo o que é, eu não posso misturar, porque senão o cidadão pode entrar com uma doença e acabar adquirindo outra que pode ser muito danoso para a saúde dele, podendo levar inclusive a complicações, etc. Então, o motivo as superlotações, na maioria das vezes, se dão pelos pacientes suspeitos. Quando confirma que é positivo para Covid, eu separo, posso colocar 4 na mesma enfermaria. Se for H1N1, eu consigo separar 4 na mesma enfermaria, mas o suspeito, 1 em cada enfermaria. Nossa enfermaria é de 4 leitos, ou seja, se eu tenho 5 pacientes, eu ocupo 20 leitos para esses pacientes suspeitos. Então, até que saia o resultado dos exames, exames H1N1, H3N2, influenza B, sincicial respiratório e Covid, a gente acaba tendo que deixar esses pacientes suspeitos em enfermarias separadas, porque a gente não pode misturá-los. Todos os casos confirmados, suspeitos e internados são da rede pública de saúde do estado de Rondônia. Segundo o secretário, a CESAL ainda vai passar a receber informações de Covid-19 dos pacientes internados em hospitais privados. Porque a gente fica com receio de divulgar dado e divulgar dado errado, porque como nós temos muitos hospitais privados no estado inteiro, tem que ter uma rede muito coordenada de informação, com hora precisa para informar dado, porque o paciente interna, hoje ele está internado, amanhã ele pode estar de alta, hoje ele pode estar na enfermaria, amanhã pode ir para a UTI, ou pode estar na UTI hoje, sair para a enfermaria e amanhã já está de alta. No dia 25 de abril, venceu o período de quarentena pelo decreto de calamidade pública. Muitos decretos municipais flexibilizaram o isolamento social, permitindo o retorno gradual do comércio. Segundo o procurador do estado, Maxwell Mota, existe a preocupação com os dois lados. Tudo que está sendo feito é com base na questão da saúde, no controle do contágio, mas também levando em consideração os aspectos financeiros. Tá? Na verdade, é tentar fazer um equilíbrio entre proteção à saúde, diminuição do contágio, achatamento da curva, que vocês ouvem falar muito, mas também possibilitar que a economia, de alguma forma, possa girar, nem que seja de forma lenta, né? Porque as pessoas precisam sobreviver, precisam se alimentar, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo entre esses dois aspectos. A questão é, se houver um aumento significativo, nesse momento que está aumentando a quantidade de mortes, só no final de semana nós tivemos 4, e aí a quantidade de casos confirmados, é possível que esse decreto retroceda e volte à quarentena, feche os comércios? Com certeza. Se houver um aumento substancial dos casos, né, e de óbitos e de casos confirmados, a gente pode retroceder e fechar mais. Então, assim, por isso que a gente pede que a população, de certa forma, se conscientize de que, em que pese está aberto o comércio, ela tem que se proteger. Se ela vai se dirigir ao mercado, procure ir num horário que não tenha tantas pessoas, vá protegido, tome todas as cautelas, né, e toda a etiqueta respiratória para que não possa aumentar os casos, né? Então, assim, se houver necessidade, a gente vai ser obrigado a endurecer mais. Então, isso depende muito como que a sociedade vai comportar. Porque não adianta nada eu fechar o comércio total e as pessoas continuarem fazendo festas no interior das casas, dos condomínios, né, em chácaras. Não vai adiantar muito. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Eu tenho que possibilitar o comércio funcionar de certa forma controlado, mas as pessoas também têm que se conscientizar que elas não podem estar... Não é férias. Fernando Máximo também comentou sobre as constantes reuniões que tem tido com os órgãos de controle, como o Ministério Público do Estado, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas. Também foi perguntado sobre a contratação do Hospital Pronto Cordes. Secretário, em relação ao contrato com o Pronto Cordes, já está ok, está assinado, já vão receber novos pacientes para internação lá?
contrato com o Protocortes ainda não foi firmado, tem uma equipe de fiscalização lá dentro hoje da CESAL, analisando algumas situações para ver se está realmente apto, né, para receber os pacientes, etc. Deve ser firmado muito em breve o contrato, todos os trâmites foram feitos. Lembrando que, quando nós fomos fazer, durante essa avaliação, foi tudo às claras com o Ministério Público e Tribunal de Contas, estivemos em reuniões lá no prédio do Tribunal de Contas, e é óbvio, eles não participam da assinatura do contrato, eles não determinam, são órgãos de controle. Mas pela transparência, nós estivemos sempre em contato com eles. Na presidência do Tribunal de Contas, mostrei esse discurso, essa contratualização do Hospital Protocortes, as promotoras, o presidente do Tribunal de Contas, todos estavam ali. Quem toma a decisão é o secretário, é o governador, obviamente, quem assina o contrato. Mas tudo dado ciência para eles, às claras, para que todos vejam, para que todos indaguem, para que todos deem sugestões, corrijam alguma coisa caso, olha, aqui pode haver alguma coisinha. Então foi dado às claras, foi feito com livro aberto, todo mundo tem direito a ver, a analisar. Mandei para as promotoras, inclusive antes, quando estávamos montando a primeira proposta pelo WhatsApp, para poderem terem ciência de tudo, porque nós não temos nada a esconder, está tudo no portal Transparência, tudo aberto, e os órgãos de controle participam de perto. Segundo o secretário, nesse momento de pandemia, existem planos para outros tipos de contratações, caso seja necessário. Numa pandemia não tem nada descartado, né? Nós temos plano A, plano B, plano C, plano D e plano E. Muita gente criticou na semana passada quando falamos do Protocortes. Agora, com a superlotação do Semetron, os mesmos que criticaram já estão falando, opa, vocês enxergaram mais para frente. Nós já estamos enxergando mais à frente de novo, estamos andando sempre 3 semanas à frente do tempo, porque não pode ser diferente. Então, nós já temos outro plano depois do Semetron, depois do Protocortes, e depois desse outro, que nós nem iniciamos, ele já tem outro pronto também, está tudo bem planejado para caso haja necessidade. Tem que trabalhar dessa forma, é um vírus que dissemina muito rápido, contagia muito rápido as pessoas. O número de internação, vocês podem ver que está aumentando cada dia mais, e aumentando muito, tanto de casos confirmados quanto de internação. Então nós temos que andar realmente um passo à frente, porque se esperarmos acontecer a tragédia para depois começarmos a agir, infelizmente teremos problemas graves.